a 9. Todos encontraram? Bem? Diz assim o texto: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia de tempo em tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Ali estava um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que ele estava ali todo este tempo neste estado, disse: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E disse Jesus: levanta-te, toma a tua cama, o teu leito, e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou o teu leito, e andava. E aquele dia era sábado. Deus, nós pedimos que a tua palavra venha fazer morada em nosso coração. Fale conosco, Pai, através das Sagradas Escrituras. Que o teu Espírito fale, e que esse Espírito também transmita, Pai, a tua igreja. Que os nossos corações estejam preparados para a tua palavra. Limpa, Senhor, os nossos pensamentos de tudo que está lá fora. Traga, Senhor, o nosso coração para a tua palavra, para que nós possamos ser transformados dia após dia por ela, em nome de Jesus. Amém? Meus queridos, nós estamos tratando deste Evangelho de João. Como já disse, um Evangelho riquíssimo em detalhes sobre a vida de Jesus. E aqui nós nos deparamos com mais um milagre de Jesus. O terceiro milagre narrado por João. Nós falamos aqui que Jesus, depois daquela narrativa do primeiro capítulo, Jesus vai para o deserto, que João não narra. Em seguida ele vai para Canaã da Galileia. Canaã da Galileia ele realiza o primeiro milagre, que ele transforma a água em vinho. Jesus vai para Cafarnaum, depois ele volta para Jerusalém, tem um encontro com aquele homem Nicodemos, daquele do capítulo 3, nós falamos aqui daquela bela narrativa, onde Jesus fala ali, João vai narrar que Jesus fala do versículo 16, que quando Deus envia o amor dele materializado em Cristo por nós. Nós falamos no capítulo 4, Jesus então volta e ele vai ter que passar em Samaria. Depois de Jerusalém, está voltando para Galileia, ele passa em Samaria, ele tem um encontro com a mulher samaritana, nós falamos no último domingo. Jesus neste caminho vai voltando para a Galileia, que ele já saiu da Judéia, voltar para a Galileia, para Canaã da Galileia. No capítulo 4 ainda, ele vai ter um encontro com o oficial do rei, ele vai curar à distância o filho do oficial que está doente. A distância da cidade do oficial era 30 quilômetros onde Jesus estava, e aquele homem anda um dia, mais ou menos, para encontrar com Jesus, volta mais um dia, e Jesus tinha curado o filho à distância. Esse foi o segundo milagre de Jesus em Canaã da Galileia. Primeiro, o vinho, água transformada em vinho. Segundo, a cura do oficial, o oficial do rei. E agora, o versículo, capítulo 5, ele já voltando a Jerusalém. E quando ele vai chegar a Jerusalém, ele vai entrar num lugar, ele vai subir, porque haveria uma festa, possivelmente a festa do Purim, que era uma festa que comemorava quando o povo de Israel teve um livramento lá no livro de Esther, de ser todo exterminado, e então eles instituíram a festa do Purim. Possivelmente. Mas nós vamos ver também nesse capítulo 5, vai narrar que é a segunda Páscoa que Jesus vai viver. A segunda Páscoa que ele vai estar em contato com o povo. Então nós vemos que do capítulo 4 para o capítulo 5, possivelmente passa um ano.
Por isso João não está narrando aqui um ano de história de Jesus. E agora, depois de mais ou menos um ano, Jesus está em Jerusalém, depois de ter feito esses narrados 2 milagres, vai acontecer o terceiro milagre. E a história que nós lemos, eu quero tratar com os irmãos, pensando no tema de Betesda, casa de misericórdia. Jesus vai chegar em Jerusalém, e todo grande homem, quando chegava a uma cidade, chegava a um local, como Jesus está chegando em uma cidade importante como Jerusalém, os grandes príncipes procuravam também os príncipes, as casas dos príncipes, a casa dos maiorais daquela cidade, das pessoas mais importantes. Todo homem importante, todo líder procuraria outro homem importante. Jesus entra em Jerusalém e agora ele não vai procurar ninguém importante. Ele vai em direção ao templo. Só que para passar no templo, ele vai passar primeiro pela porta das ovelhas. O que é a porta das ovelhas? A porta das ovelhas era o local onde entrava as ovelhas que iriam para o sacrifício lá no templo. Essa porta das ovelhas nós vamos encontrar lá no livro de Neemias. Quando ela foi restaurada, Neemias passava pela porta das ovelhas, andou por aquele local, e agora Jesus passa pela porta das ovelhas e vai em direção a um lugar chamado Tanque de Betesda. Meus queridos, nós vamos encontrar, por exemplo, no capítulo 9 de João, a narrativa de um tanque parecido com esse, chamado Tanque de Siloé. Agora, recentemente, ou não muito recente, no ano de 1888, foi encontrado uma escavação, esse tanque, já nas profundezas, porque foram aterrando Jerusalém e encontraram 2 piscinas, que possivelmente em um lado norte é o tanque de Betesda e o lado sul é o tanque de Siloé. Os dois, meio que 2 piscinas juntos. Encontram, inclusive, nessa arqueologia, nessa escavação, encontraram inclusive a pintura de um anjo que parecia que descia e movia as águas. Jesus vai entrar neste lugar. Este lugar, Betesda, e está escrito, porque está escrito, fala assim, Betesda em hebraico significa casa de misericórdia. Casa de misericórdia. Por que casa de misericórdia? É como mais ou menos quando nós olhamos para hoje, um hospital, um local onde os enfermos estão esperando por uma cura, esperando por um recurso. E este povo, a Bíblia vai dizer aqui, você vê que no verso 2 diz que ora em Jerusalém havia próximo às portas das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, ou Altíssimo Colpendo, 5 entradas, e nessas entradas tipo varandas, para que as pessoas pudessem ficar, talvez construindo exatamente essas varandas, para que as pessoas pudessem se abrigar do sol. E nesses alpendres, cada alpendre tinha uma entrada. Alpendre quer dizer mesmo introdução, um lugar que pudesse entrar, ou possivelmente lá, quando tem essa escavação, era mais em cima e descia, para poder chegar até esse tanque. Jesus vai até ali. Por que Jesus vai lá? Porque na casa de misericórdia tinha muita gente esperando alguma coisa acontecer. Meus queridos, Jesus, o Rei dos Reis, não vai procurar os principais sacerdotes, ele não vai procurar os fariseus, ele não vai procurar os herodianos, nem os fariseus, ele não vai procurar os homens importantes, mas ele vai lá na casa de misericórdia, onde as pessoas estão precisando. É onde Jesus deseja, aonde ele diz lá no capítulo 4, que a comida dele era fazer a vontade do Pai, então ele vai fazer a vontade do Pai, ele vai lá buscar, ele vai resgatar, ele vai achar, vai curar aqueles que estão lá na casa de misericórdia. Em especial, para deixar uma grande lição para nós, havia um homem naquele lugar. A Bíblia narra no capítulo verso 3 que jazia, sempre tinha naquele lugar uma grande multidão de enfermos. E aí vai dizer que havia cegos, mancos, aleijados, coxos, pessoas que tinham dificuldades, esperando algo acontecer. Um
momento de uma água que, segundo a narração bíblica, é uma coisa informativa que a água agitava e acreditava-se que era um anjo que de tempo em tempo, sem tempo marcado, balançava as águas, e o primeiro que descia, o primeiro que entrasse naquela água, ele seria curado. Meus queridos, aqui nós temos uma coisa linda de você pensar, mas muito difícil de entender, porque existem muitos que só um vai ser curado, a água vai balançar, e quem está lá, ou é aleijado, ou é cego, tem uma dificuldade de movimentação para chegar. E nessa casa de misericórdia, que parece que nós olhamos assim, e eu fiquei tentando imaginar que é um lugar de sofrimento, de muito sofrimento, porque ali estão as pessoas que mais precisam, que estão mais desesperadas e que já não têm mais recursos médicos. Porque nós podemos ver que há um recurso médico nessa época, porque como nós vimos, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, ela passa 12 anos gastando seu recurso com médico. Nós vamos ver que, por exemplo, em Atos Apóstolos, Lucas é chamado de médico amado. Então, quando nós temos um recurso, ali estava quem já não tinha recurso, que já não tinha mais jeito, ou quem já tinha entregado os pontos, talvez por falta de recursos financeiros, ou por falta também de sonhar de poder ter uma coisa, porque poderia ser impossível. Então eles esperavam uma oportunidade das águas se movimentarem na casa de misericórdia para eles descerem. E aqui eu encontro, a partir do verso 4, verso 5, que há um homem que está ali esperando. A Bíblia vai tratar ele de enfermo. O texto não fala que ele é paralítico, fala que ele é enfermo. Mas nós conseguimos entender que ele tem uma dificuldade física de locomover-se, porque vai dizer que ele estava deitado em uma maca, numa cama. E não é uma cama confortável, como nós vemos hoje, uma cama talvez não tão confortável, mas mais confortável, uma cama do SUS. Quem já foi deitado naquelas macas, sabe que não tem nada confortável. Porém, nessa época era muito menos confortável. Hoje ainda tem lá forradinha, né? Algumas vezes limpinha. Ele está aqui deitado numa maca possivelmente de madeira. E ele é deixado lá. O texto não está dizendo que ele fica 38 anos lá. Está dizendo que 38 anos ele tem a doença. Ele tem expectativa da cura. E ele é colocado lá, ele é levado para lá. E ele tem uma reclamação a fazer. Porque como vai entrar aquele homem no movimento que ninguém sabe quando acontece? Há uma expectativa de um anjo descer, que hora que o anjo vai descer, não sei. Ninguém sabe que hora que o anjo podia vir fazer aquela movimentação das águas. E então, aquele homem está ali, esperando por esse momento, mas quem aparece? Em vez de aparecer o anjo, aparece Jesus. Jesus entra por essa porta das ovelhas. Jesus vai chegar até esse homem. E o verso 5 diz ali que havia um homem que estava 38 anos se achava enfermo. Verso 6, Jesus vendo ele se deitado e sabendo que ele estava nesse estado aqui há muito tempo, disse: queres ficação? Me chama a atenção nesse versículo duas coisas. Primeiro, que Jesus vendo, para ver, Jesus se aproxima daqueles que precisam. Jesus não está vendo de longe. Jesus está indo ao necessitado. Jesus não está observando só de longe aqueles que precisam, mas ele está aproximando daqueles que são rejeitados, excluídos e abandonados. E muito mais, além de ver, a Bíblia diz que Jesus, João narra, que Jesus sabia, sabendo que aquele homem estava aquele todo o tempo enfermo. Quantos anos o homem estava enfermo? Quantos anos Jesus tinha? Menos de 32. Possivelmente 31.
o homem está 38 enfermo. E Jesus já sabia que aquele homem estava enfermo há muito tempo, porque Jesus é divino. Ele é homem porque ele está aproximando para sentir a dor daquele homem, mas ele é divino porque ele já sabe da dor daquele homem. E ele se aproxima daquele homem. Aquele homem está numa situação de paralisia. Qual que é a paralisia deste homem? Ele mesmo vai dizer, Jesus disse assim, você quer ficar só? Jesus viu, sabia, e faz um questionamento. Irmãos, parece que Jesus tem hora que ele faz umas perguntas meio estranhas. Ele pergunta para o homem que está ali, que precisa, que está 38 anos, você quer ficar só? Qual é a resposta mais óbvia? Ele pergunta para o cego, você quer enxergar? Não é uma pergunta óbvia, mas Jesus quer ouvir o que ele precisa. Me chama a atenção, olha comigo que a pergunta de Jesus, ela é respondida por esse homem de uma forma mais estranha do que a pergunta. Se a pergunta é estranha, olha a resposta. O enfermo respondeu, Senhor, eu não tenho nenhum homem que quando a água é agitada, então quer dizer que a água, em algum momento, que aquele homem estava ali, já foi agitada. Ele teve a experiência de ver alguém sendo curado. Ele disse, eu não tenho ninguém para me colocar lá. A pergunta de Jesus, você quer ser curado? Ele disse, eu não tenho ninguém para me colocar. A minha expectativa, o que o Senhor está dizendo para Jesus, a minha expectativa de alguém me ajudar é nula. Esse homem poderia ter familiares, mas os familiares não estavam com ele. Esse homem poderia ter alguém que levava e que buscava ele, mas não tinha quem ficava com ele. Então ele dá uma resposta, você quer ser curado? Eu não tenho ninguém para me colocar. A minha perspectiva de alguém me ajudar é zero. Ninguém fica aqui para cuidar de mim. Até porque tem outros querendo entrar também. É só o primeiro que entra. Na hora que a água é agitada, na hora que a água é agitada. Não adianta entrar e ficar dentro da água, tem que esperar ela se agitar. Então, a expectativa de alguém ajudar esse homem é zero, querido. Só que não é essa a pergunta que Jesus fez para ele. A pergunta de Jesus para ele é exatamente: você quer ser curado? Ele está dizendo: eu não tenho ninguém que me ajude. Uma expectativa zerada com a humanidade, com aqueles que poderiam, mas ele completa dizendo assim: e eu, quando ele é agitado, eu posso até ter um água, quando eu chego lá, alguém já foi na minha frente. Provando aqui, mostrando para nós que é uma dificuldade física que esse homem tem, uma enfermidade que o atrapalha a se levantar depressa e ir para lá, e entrar naquela água. Então ele dá duas respostas para Jesus. Diferente da pergunta: você quer exceção? Ele diz: eu não tenho ninguém, não há expectativa dos outros e também não há expectativa de mim. Eu também não consigo. Mas Jesus não está perguntando isso a eles. Jesus está perguntando: você quer ficação? Mas mesmo assim, na casa de misericórdia, Jesus também é casa de graça. Ele olha para aquele homem e diz: levanta e anda. Toma o teu leito, toma a tua cama e anda. Que maravilha isso. Na casa de misericórdia, onde precisavam esperar a água se agitar, Jesus não precisa de agitar as águas. Ele chega e pela palavra dele, ele manda, ele ordena, assim como fez o universo. Ele diz para o homem: toma a tua cama e anda. Ele olha para este homem que não consegue dar uma resposta simples, dizer assim: eu quero, como o cego diz. Com o cego é diferente. O cego diz: eu quero ver. O que tu queres? Eu quero voltar a ver, eu quero ver de novo. Aqui Jesus diz: quer ver? Quer andar? Quer ficação? Ele diz: eu não tenho ninguém para mim, e eu também não consigo. E Jesus ordena: toma a tua cama, levanta-te, pega a cama e anda. O que aconteceu, meus filhos? Verso 9 diz que imediatamente aquele homem ficou são.
tomou o seu leito e andava. E aí encerra dizendo assim: e aquele dia era o quê? O que está escrito aí? É sábado. Dia de que o sábado? De descanso. Na casa de misericórdia, Jesus chega com sua graça no dia do descanso para trazer para aquele homem o descanso que ele precisava. O que tem esse homem conosco? O que tem esse texto para a nossa vida? Essa casa de misericórdia que se transforma numa casa de graça num dia de sábado. O que esse texto fala ao meu coração e fala ao seu coração? Esse texto narra o homem, a sua queda, a sua miséria, a misericórdia e a graça de Deus chegando até nós. Meus queridos, quando Jesus chegou a este mundo, ele veio a este mundo por nós. Nós somos a narrativa do verso 2. Aqueles que estão debaixo do poder da queda. Aqueles que estavam com todas as enfermidades que o pecado produziu. Aqueles que estavam entregues às suas enfermidades e aos seus sofrimentos. Essa é a situação que Jesus encontrou no mundo. Quando ele entra, por exemplo, em Cafarnaum, vai dizer que aquela luz que entrou para brilhar, para salvar aquele povo. O povo que andava em trevas viu uma maravilhosa luz, cumprindo a profecia. E agora nós vemos que Jesus, quando veio a este mundo, da mesma forma, ele não procurou os grandes príncipes, ele não foi aos grandes, mas ele nasceu nos pobres, numa família humilde. Ele nasceu entre os animais. Ele veio não para poder ser um rei, o grande rei que o mundo esperava, mas ele veio entrando pela porta das ovelhas para poder procurar aqueles que precisavam. Essa é a situação que Jesus encontra o mundo. E ele encontra o mundo esperando por alguma coisa. Ele encontra o mundo esperando, confiando. Ele encontra os judeus confiando nas suas leis. E inclusive acontece no momento de uma festa que foi colocada para os judeus, porque tinha muitas festas que nós pegamos lá em Levítico, que é instituída por Deus. A festa do Purim não foi Deus que instituiu, quem foi que instituiu foi os próprios judeus. E eles tinham um monte de pensamentos, um monte de coisas que não estavam nas escrituras, mas que se tornaram leis para ele. E agora, Jesus entra neste mundo, como ele entrou pela porta formosa, pela porta das ovelhas, e ele entra e ele vai encontrar neste mundo, como o texto narra, um monte de gente precisando de misericórdia. Ele vai encontrar uma alusão aqui, um povo, um homem há 38 anos estagnado, parado. Reparem, meus queridos, este homem, ele representa Israel. Quantos anos Israel ficou no deserto? 40 anos. Amém? Amém. Quando você vai lá em Deuteronômio capítulo 2, verso 14, vai dizer que dos 40 anos, 38 anos, eles ficavam parados, estagnados no mesmo lugar. Rodavam e voltavam, paralisia em Israel. Deuteronômio 2,14, 38 anos, depois que eles vão em Cades Barneia, que eles visitam a terra, eles vão ficar 38 anos parados, esperando que aquela geração morra, para que eles avancem. E depois de 38 anos, é que eles vão começar a andar, para conquistar, para chegar até o Jordão. Quando eu olho para isso, este homem é a representação de aquele que está esperando um movimento. Ele está esperando o movimento das águas, esperando o movimento, ele está esperando o movimento das águas, está esperando que alguma coisa aconteça na misericórdia.
que ele possa então entrar naquele tanque. O povo está estagnado, esperando alguma coisa acontecer. Meus queridos, essas portas, as entradas, representam um aio, um caminho que apontavam para Jesus. Só que o povo de Israel estava parado, estagnado, esperando acontecer alguma coisa, mas não entenderam que quando Jesus veio, ele é próprio Cristo. Vejamos que este homem, então, como nós, ou como o povo daquela época, está enfermo. E há duas confianças que o homem tinha e tem até nos dias de hoje, e que são muito perigosas. A confiança no outro e a confiança em si mesmo. Quando o próprio Jesus chega se apresentando como o Cristo, o Messias, a esperança deste povo está na lei, está no sacrifício. Porém, eles olham para as Escrituras e não conseguem enxergar Jesus. Nós vamos ver no capítulo 5 mesmo, que Jesus diz assim: olha, vocês examinais as Escrituras, crendo que nela tem a vida eterna, mas não creem em mim. Quando nós olhamos para isso, meus queridos, eu entendo que, como este homem, os enfermos deste mundo, nós não estamos mais, porque nós já fomos curados pela essa graça e misericórdia de Deus, mas os enfermos deste mundo estão como esses homens. Esse homem, ele está estagnado, paralisado, confiando em algo ou em alguém. Veja que eles estão aqui na casa de misericórdia, às vezes está dando um lugar certo, mas procurando a coisa errada. Eles estão esperando em algo acontecer. Veja que esse homem está esperando o quê? Ele espera o movimento das águas. O que o mundo está esperando, olhando para quem? Olhando, às vezes até na casa de misericórdia, até em Betesda mesmo, mas esperando que alguém possa fazer por ele. Meus queridos, quantos vão para a casa do Senhor? Quantos estão em Betesda, na casa de misericórdia, esperando que o pastor possa fazer alguma coisa por ele? E talvez quando pergunta, diz assim: não, é porque o pastor não fez nada por mim, a oração do pastor não foi forte, a oração do irmão não resolveu. Ou então esperando por ele mesmo, achando que as suas próprias obras, como nós temos algumas igrejas, igrejas não, seitas, que pensam que por a minha obra eu posso fazer alguma coisa e então ser curado, ser salvo. Este homem, quando é questionado, você quer ficação? Ele está esperando que alguém faça, ou que ele possa fazer. Isso é a lei. É a lei. Só que a lei, o apóstolo Paulo vai dizer que a lei é um aio, é uma ligação, é um apontamento para Cristo. E aí então nós vemos, meus queridos, que o mundo precisa, como este homem, da graça. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E assim que o mundo se encontra, é assim que o homem se encontra, como este homem, paralisado há tanto tempo, há 38 anos, como Israel ficou paralisado no deserto, 38 anos esperando. E agora, então, Jesus chega e transforma essa paralisia em cura. Foi assim com nós, irmãos. Foi assim com você. Um dia nós estávamos dessa forma, paralisados, esperando em alguém ou esperando em nós, mas pela graça, mesmo às vezes dando respostas erradas, mesmo fazendo questionamentos errados, o Senhor veio com sua graça e nos colocou de pé. Nós estávamos caídos, o Senhor fez isso. E nós precisamos agora, então, irmãos, sermos essa voz que também leva essa graça. Este homem, de repente Jesus olha para ele e fala: toma o teu leito e anda. E é isso que Jesus falou para nós um dia: pecado está perdoado, anda. Agora você vai ser testemunho. Meus queridos, sabe onde este homem vai ser encontrado com Jesus depois?
Jesus vai continuar, o texto vai continuar. Jesus vai mandar ele levantar, ele vai se obedecer, vai pegar a cama, e ele está saindo. Quando ele está saindo, ele tem um encontro com os judeus. Naquele sábado, que é um descanso para aquele homem, ele recebeu descanso, irmãos. Recebeu ou não? Ele está lá esperando para poder ser curado. Ele foi curado, ele recebeu o descanso dele. Foi o último dia que ele estava com aquela cama, com aquela maca. Ele pega a cama em obediência a Jesus. Agora, quem é tocado por Jesus, quem é curado por Jesus, pega em obediência, sem saber quem é Jesus. Eles não sabem quem é Jesus. Ele sai com a sua maca e vai andando. Aonde ele estava, irmãos? Betesda. O tanque de Betesda ficava onde? Próximo a quê? Ao templo. Já fazendo parte do templo até, porque a porta das ovelhas já estava entrada para o templo, era uma parte do templo. E ele pega a cama, ele vai em direção ao templo. Ele tem um encontro com os judeus que diz para ele: por que você está carregando essa cama no sábado? Meus queridos, havia uma lei não instituída por Deus. Deus havia dado algumas coisas que não poderia fazer no sábado, no dia de descanso. Só que foi acrescentado muita coisa. Só para os irmãos terem uma ideia, um judeu não poderia carregar uma agulha no bolso. Era considerado uma carga. É lógico que Deus tinha falado no tempo lá que o homem precisava de um dia de descanso e o homem não deveria carregar cargas. Só que agora, este homem é acusado. Um homem que não poderia se locomover. Um homem que tinha acabado de ser curado. Na maior alegria e felicidade. E quando ele sai, o que ele encontra? Alguém que diz assim, em vez de olhar para a cura dele, olha para ele e diz assim: você não pode carregar essa cama depois de sábado. Meus queridos, eles deveriam olhar e dizer assim: que maravilha ter sido curado. Ainda hoje é assim. A religião, ou a falsa religião, a religiosidade, aqueles que estão na parte da crítica, quando olham o poder de Deus, a graça de Deus, a posição de alguém que não é merecedor, porque nenhum de nós somos merecedores, olha e diz: esse aí não podia, este homem não podia. Não foi assim com Paulo? Quando Paulo é alcançado pelo Evangelho, lá no capítulo 9 de Atos, quando ele vai para a casa que mandam a Ananias vai orar por ele, o que ele diz? Paulo, aquele que persegue a igreja, ele achava que a graça não poderia alcançar aquele pecador. E este homem está vivendo exatamente a mesma coisa. Ele está indo em direção ao templo, mas agora ele encontra com aqueles que estão no templo, dizendo: você não podia. Meus queridos, nós precisamos ter um cuidado gigantesco com isso, de pensar que Deus pode e não pode salvar, de olhar para pessoas e pensar que Deus não pode salvar fulano, de nós colocarmos, nós limitarmos a Deus ao nosso querer ou ao nosso poder, dizendo assim: fulano pode, esse aqui é impossível, esse aqui não dá. Eu lembro que quando eu me converti, meu irmão disse para mim assim: eu sempre orei por todos da família, mas eu sempre disse para Deus que você era impossível. E foi o que Deus quis salvar, por graça, não por merecimento. Por isso é graça, é favor imerecido. E então, quando nós olhamos para esse texto, esse homem vai em direção ao templo e ele tem ali um confronto. Aí ele só diz assim: olha, aquele homem que mandou eu levantar, vamos ver se não vou carregar. Ele tem poder para levantar e andar, então eu obedeço carregando. Que descanso, que sábado esse homem tem. Imagine que sábado, este homem que entra na casa de misericórdia em Betesda, encontra a graça de Deus e carrega sua cama pela última vez. É confrontado? É. Agora, ele não precisa mais carregar aquele leito e nem deitar naquele leito. Ele está curado. Ele entra no templo. Quem ele encontra no templo? Jesus. Jesus vai dar uma palavra para este homem. Jesus vai dar uma palavra para ele. Olha a partir do
verso 12. A partir do verso 12 é a narrativa que nós já fizemos aqui. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus não havia se retirado, em razão daquele lugar havia grande multidão. Verso 14, depois Jesus encontrou o povo no templo e disse, eis que estação, não peques mais, para que não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou ao Deus que era Jesus que o curava. E por essa causa os judeus perseguiram Jesus, procurando matá-lo, porque ele já fazia essas coisas no sábado. Este homem, ele teve um novo encontro com Jesus. Agora não mais em cima de uma cama, mas no templo. Jesus chamando ele na responsabilidade. Não é assim conosco, filhos. Quando Jesus nos tirou do lamaçal do pecado, quando Jesus nos colocou num lugar firme, numa rocha inabalável, Ele também nos deu um compromisso de honrar essa cura que Ele fez por nós. Jesus disse para ele, não peques mais. A tradução mais correta aqui, irmão, seria assim, não continue pecando. Não tenha prazer no pecado, porque pode acontecer alguma coisa ruim. Qualquer coisa pior do que um homem ficar deitado numa cama, esperando uma cura, a sua alma ser lançada no inferno. O que Jesus está alertando para ele, do que ele recebeu, ele deveria cuidar de estar na presença de Deus, continuar, para não receber só a cura física, mas também morar no céu. Cuide, porque agora você está salvo. E este homem vai fazer o que, irmãos? Ele vai anunciar o que foi feito com ele. Agora ele sabe que é Jesus. Quando agora perguntam a ele, quem curou? Quem mandou você carregar sua cama? Agora ele não vai dizer aquele homem, ele vai dizer Jesus de Nazaré. Este Jesus curou. Qual é o nome desse homem? Como que esse homem chama? Quando eu li este homem enfermo, na minha leitura, Deus me levou a trocar este nome por Márcio. Um dia eu estava com este homem enfermo, buscando recursos, e o Senhor me encontrou. Ah, pastor, você não estava doente, não. Eu estava morto no pecado, assim como todos nós um dia estivemos. E a graça do Senhor, na casa dele, eu encontrei a bondade e a misericórdia dele. Você encontrou a graça e a misericórdia do Senhor com um propósito de você continuar anunciando essa graça e essa misericórdia, com o propósito de você olhar para aqueles que perguntar, quem fez isso na sua vida? Você poder dizer, Jesus de Nazaré. O Filho de Deus fez isso na minha vida. Ele. Talvez, meu querido, nós entramos aqui, quando eu olho para esse texto, e eu sei que o inferno fui eu. Eu sei que os infernos não é um só. Eu sei que na casa da misericórdia em Betesda não tinha só um inferno. A Bíblia vai dizer que havia uma multidão de infernos. A partir então, começa a acontecer duas coisas no ministério de Jesus. Primeiro, a multidão começa a procurá-lo para ser curado. E a Bíblia narra que todos aqueles que procuravam Jesus eram curados. E a segunda coisa que acontece, os judeus vão começar a perseguir para matar. Duas coisas acontecem na nossa vida, meus queridos. Nós podemos agora anunciar como Jesus anunciava essa grande obra da salvação de Deus. Mas precisamos estar preparados, porque também perseguições vêm até nós, lutas e batalhas vêm até nós. E aí nós precisamos cantar como nós cantamos hoje. Toda vez que a minha fé é provada, o Senhor nos dá uma chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, elas nos aproximam de Deus.
Este homem agora não conhece, agora esse homem sabe o nome daquele que fez a grande obra na vida dele. Conhece aquele que fez, aí ele volta a ter um contato com esse, para que ele possa orientar, não faça coisa pior. Eu olho esse texto, eu fico pensando que aquele homem recebeu a cura, mas tinha muita mais gente querendo cura e precisando de cura. Eu recebi a minha cura, mas tem muita gente precisando. Tem muita alma clamando por Jesus, e muitos que nem dão um passo, não podem. Às vezes confiam em alguém, mas ele mesmo não consegue dar um passo, não quer até aqui. Ele precisa ser resgatado, ele precisa ser trazido, ele precisa ser ter alguém que cuide dele. Como quando Lázaro está morto, vai lá Marta e Maria buscar a Jesus, clamar por Jesus. Este que foi curado agora é responsável para transmitir este evangelho, esta cura. Percebam, meus queridos, que o evangelho de João, o propósito dele é para a todo que João escreveu. Ele vai dizer lá no capítulo 20 que o propósito é para que creiam em Jesus e que crendo tenham vida eterna. E olha que os milagres são isso. A Bíblia diz lá no primeiro milagre, na transformação de água em vinho, que muitos creram. No segundo milagre vai dizer que a família do oficial, mesmo não vendo Jesus, mas entendendo que na mesma hora que Jesus falou que o filho estava curado, o filho ficou curado, a família creu. E agora, quando Jesus passa em Samaria, a mulher samaritana tem um encontro com Jesus, e quem escuta ela entende que aquele Jesus também é o Cristo, a mesma forma que ele entendeu, e eles vêm até Jesus. E quando eles vêm até Jesus, eles falam: agora nós não cremos porque você falou, mas nós cremos porque nós conhecemos Jesus. Agora, neste milagre, este homem que é curado, ele é curado em particular, em secreto, mas ele vai até o templo para que as pessoas saibam que quem curou foi Jesus. E nós precisamos disso. O que Jesus fez na sua vida, conta, meu querido, conta, minha amada, para quem está ao seu redor, conta no seu trabalho, conta nas suas redes sociais, conta o que Jesus fez por você. Eu não canso e não enjoo, apesar de alguns falam: está contando de novo, mas eu conto toda vez que o Senhor me encontrou, naquela noite que eu entrei na primeira vez na igreja. Porque o Senhor tem propósito em nossa vida para que nós possamos levar esse evangelho adiante. Quando eu olho para este homem sem nome, eu sei que sou eu. Quando eu olho para essa alusão a Israel, eu sei que sou eu que fui curado e preciso transferir, preciso falar, preciso anunciar que Jesus continua fazendo até hoje, crendo na graça maravilhosa de Jesus. Eu não sei, meus queridos, talvez você esteja nesse momento já curado da enfermidade maior que nós tínhamos, que era o pecado. O pecado não tem poder sobre a nossa vida, ainda que pecamos, mas nós vivemos na prática do pecado, não temos prazer no pecado. E eu entendo que você já passou por essa bondade, essa graça de Deus. Mas talvez você esteja vivendo momentos, e eu também às vezes vivo esses momentos, e quando Deus pergunta: o que você quer essa bênção? Eu falar: eu arrumo uma desculpa. Eu, Senhor, eu não posso, não tem ninguém que pode fazer por mim. Mas o Senhor quer fazer por nós. Talvez é uma cura física que nós precisamos, talvez um momento de dificuldade financeira, talvez um momento de problemas familiares, ou até mesmo o nosso coração, que de tempo em tempo parece que ele precisa ou quer ficar meio que revoltado, e ele precisa se achegar a Deus, precisa novamente se aproximar de Deus. Eu quero fazer a mesma pergunta que Jesus fez para este homem: quer explicação nessa noite?
Quer edificação? Que a sua resposta, a minha resposta, não seja a minha resposta desse homem. Não tem ninguém fazer por mim, porque tem. Tem quem faça por nós, é Jesus. Tem aquele que não tem poder limitado, o poder dele é limitado. Nada é possível, nada é impossível para Deus. Ele pode olhar a sua causa, ele pode olhar a sua doença, ele pode olhar a sua situação, o Senhor pode olhar a sua família, o Senhor pode olhar e o Senhor pode fazer. O Senhor, ele se aproxima como Jesus se aproximou daquele homem, ele já se aproxima sabendo. Ah, meus queridos, quantas vezes nós tentamos esconder as coisas de Deus. Quantas vezes na minha caminhada eu tentei esconder os meus problemas de Deus, as minhas dores de Deus. Quantas vezes eu tentei esconder do próprio Deus que sabe tudo a minha vida. Mas o Senhor tem misericórdia e graça e se aproxima, pergunta e sabe. Desde o Éden, assim. Adão, onde você estava? Ele sabia onde Adão estava. Você quer ficar, você quer ver de novo? Você quer andar? Você quer ficação? É isso que ele faz conosco nesta noite. Ele só está te fazendo uma pergunta: você quer? Eu queria que você fechasse seus olhos e conversasse com Deus. Você, igreja, feche seus olhos, converse com Deus, pergunte para Deus, fale com Deus. Deus está fazendo essa pergunta para você nesta noite. Você quer? O que você precisa? Fale com Deus. Você vai receber uma graça maior que a salvação. Coloque a sua família, coloque a sua situação, coloque o que você está vivendo, não esconda nada de Deus, por completo, fale com Deus. Eu quero orar por você, e você vai falar com Deus. Eu não quero orar por você, eu quero orar por você e com você. Quero convidar, fique de pé, meus queridos. Nós vamos orar, pedir ao Senhor que tenha essa graça sobre nossas vidas, de olhar a minha situação e a sua situação nesta noite. Deus, maravilhoso Pai eterno, Pai das luzes, misericordioso, bondoso, o Senhor que é Criador dos céus e da terra, que tem todo o poder, toda a glória, toda a majestade nas mãos. Olhe para a tua igreja nesta noite, Pai, como o Senhor olhou para este homem, se aproxime de nós, Pai, como o Senhor tem aproximado. Som dos corações, as necessidades, ó Pai, aquelas causas impossíveis, Pai. Aquelas pessoas, ó Pai, que parece que nunca vão ser alcançadas pelo Senhor, e só o Senhor pode fazer. Eu clamo, Senhor, pelo Senhor nesta noite sobre a vida de cada irmão que está aqui nesta noite, Pai. Que a tua graça, a tua misericórdia, que a tua Bethesda, Senhor, entre no nosso coração, entre na nossa vida nesta noite. Que aquilo que nós estamos vivendo possa ser transformado, Senhor, como foi transformado. Que o nosso sábado, Senhor, que o nosso descanso possa chegar, Pai. Aqueles que estão sofrendo e precisam dessa graça, Pai. Entra, Senhor, entra nessa causa impossível, Senhor, e transforma, Senhor, para que aqueles que olharem e ver, Senhor, os filhos do Senhor andando com a maca na mão e dizendo: aquele que me curou mandou eu fazer. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe, Pai, nessa vida. Cure, Senhor, aquilo que for necessário curar, para a glória do Teu nome. Transforma aquilo que precisa ser transformado para a glória do Teu nome. Vidas que precisam ser transformadas, que aqui não estão, que aqui não vêm, mas precisam ser transformadas pelo Senhor. Venha, Senhor, com o Teu Espírito e faça o mover, Pai, não o mover das águas através de anos, mas o mover do Senhor, o mover do Teu Espírito sobre essas vidas. Convença, Senhor, vidas, ó Pai, convença o que precisa do Senhor. Alcance, Senhor. Eu quero, Senhor, pedir ao Senhor por esse projeto que nós pretendemos começar. Que esse projeto seja a nossa marca aí até o mundo. Para falarmos, ó Pai, o quanto o Senhor já fez por nós e o quanto o Senhor ainda pode fazer por essas
Deus, nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor abençoe a tua casa, a tua igreja, nos leve para os nossos lares, guardados e protegidos pelo Senhor. Que as tuas mãos, Senhor, saradoras, curadoras estejam sobre nós. Alcance, ó Pai, aqueles perdidos. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos use essa semana. Que o Senhor, Pai, faça brilhar em nós o teu Espírito. Onde nós chegarmos, ó Pai, que as pessoas sintam a presença do Senhor. Pedimos ao Senhor a guarda e proteção de volta para os nossos lares, nas estradas. Pedimos ao Senhor a tua bênção, a tua prosperidade sobre o nosso trabalho nessa semana. Que nós possamos, ó Pai, cada um aqui no seu a fazer, ser bem sucedido, ó Pai. Pedimos ao Senhor, Pai, que a tua glória, a tua graça possa nos acompanhar. Em nome de Jesus. Amém. Oração silenciosa, nós encerramos. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe.